Querida irmã, querido irmão em Cristo, então vamos meditar hoje sobre os dois versículos bíblicos que querem nos acompanhar. O primeiro está lá no Salmo de número 56, o versículo 10. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Em que contexto se encontra esse nosso versículo? O Davi, o rei Davi, está preso, foi preso pelos filisteus lá na cidade de Gate. E nessa situação de estar preso nas mãos dos inimigos, ele diz, eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Que promessa é essa? Que promessa é essa que Davi se lembra em uma situação tão desconfortável, tão difícil de estar nas mãos dos inimigos, de estar preso? É o que consta no versículo anterior ao nosso, no versículo 9, onde Davi dá um testemunho de fé maravilhoso. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Essa é a fala do Davi, esse é o testemunho de fé do Davi. E eu gostaria de dizer para você, cada vez que você se encontrar numa situação difícil, numa situação bastante adversa, seja qual for o motivo dessa situação, seja qual for a dificuldade em que você se encontre, lembre-se desta palavra do rei Davi. Ele diz, ou também do pastor Davi, como ele era antes de ser rei, que uma coisa eu sei, Deus está comigo. Que você possa dar este testemunho com estas palavras às pessoas que estarão do seu lado ou se afastando de você por causa da situação difícil que você se encontra. Porque nas situações difíceis são poucos os amigos que nos cercam. Mas esses amigos e essas amigas podem e devem escutar esse testemunho. De uma coisa eu sei, Deus está comigo. E aquelas pessoas que acabam se afastando de nós naqueles momentos difíceis da nossa vida, também devem de uma ou de outra forma chegar a ouvir o nosso testemunho quando dizemos, mas de uma coisa eu sei, Deus está comigo. Do Novo Testamento, segunda carta que Pedro escreveu ao seu pupilo, o Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde este precioso tesouro que foi entregue a você. Sim, Timóteo era responsável por uma igreja, por uma comunidade de fé, e assim como nos dias de hoje, dirigir, estar à frente de uma igreja, nem sempre é fácil. Há sempre desafios novos que vão surgindo. Afinal de contas, uma igreja sempre é formada por pessoas. E onde tem duas pessoas, tem três pensamentos muitas vezes, não é verdade? Mas Timóteo recebeu um dom. Esse é o precioso tesouro a qual o Paulo se refere. Timóteo recebeu um dom de Deus. Por causa da presença do poder do Espírito Santo na vida dele, ele tem o dom de pastorear, ele tem o dom de liderar, ele tem o dom de cuidar das pessoas. Sim, essas são funções básicas de um pastor, de uma pastora numa comunidade de fé. Porém, a gente não precisa ser pastora para pastorear. A gente não precisa ser pastora ou pastor para liderar. A gente não precisa ser pastora ou pastor para cuidar. Essas são as tarefas também essenciais de qualquer cristã ou qualquer cristão que assume o sacerdócio geral de todas as pessoas na sua vida cristã. Sim, isso é uma das coisas básicas da fé luterana. A fé luterana deixa bem claro que todas as pessoas batizadas são desafiadas nesse mundo a pastorear, a liderar e a cuidar. Você como mãe, como pai, sim, deve pastorear suas filhas e filhos e também, por que não dizer, sobrinhas, sobrinhos, as pessoas na sua família. Você deve liderar também como cristã e como cristão
a, a sua vida e as pessoas com quem você trabalha. Ser líder não significa mandar. Ser líder é ser capaz de olhar para a situação da outra pessoa e dizer, olha, você é bom nisso. Você poderia fazer dessa forma porque eu sei que você tem esse dom. E incentivar essa pessoa a se desenvolver. E cuidar. Cuidar é uma tarefa essencial de todas e todos nós. Cuidar das outras pessoas, cuidar das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. E quando eu falei então de pastorear, de liderar, de cuidar, eu me lembrei de uma música do João Walter Dürr. João Walter Dürr, ele é afilhado da minha mãe e do meu pai. E a melodia é do Cláudio Kupka. E aqui eu quero abrir um parênteses. Cláudio Kupka está internado e está numa situação bastante difícil e ele precisa das nossas orações. Mesmo que você não conheça pastor Cláudio Kupka, coloque-o nas suas orações, não só no dia de hoje, mas também durante toda a semana. E não só o pastor Cláudio Kupka, mas todas as pessoas que estão sofrendo por causa do Covid. Deus com certeza vai dar um grande presente para o Cláudio Kupka, seus familiares, para a comunidade lá de Porto Alegre, onde ele é o pastor, e para todos e todas nós, a recuperação da saúde dele. Mas então, a música, que é o número 25, é linda, eu gosto demais. Quando o povo se reúne, diz, quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se esfecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Segunda estrofe. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, dos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Terceira e última estrofe. Quando o povo se reúne, o evangelho atento a ouvir, se apercebe que no mundo há 1000 vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Que a gente possa se inspirar nesse hino e dessa forma fazer uso da palavra de Deus, fazer uso da oração e fazer uso do louvor. E assim, quando nós fizermos isso, estaremos de forma direta ou indireta, pastoreando, liderando, cuidando das pessoas ao nosso redor. Um beijo no seu coração, até amanhã.